Fazer um vídeo aqui rapidinho. Não sei se vocês são como eu, né? Mas eu vivo com a cara, não deveria, mas vivo com a cara na internet, no celular. E aí a gente vê muita coisa. E recentemente teve um vídeo aí de um camarada dizendo que na Bíblia, lá em Gênesis, Deus mentiu e a serpente falou a verdade. Você viu esse vídeo? Pô, se você não viu, você pesquisa, cara. Desculpa porque eu não manjo aqui de edição, senão eu colocaria pra você ver. Mas isso aí acho que viralizou, muita gente viu. Eu vi, certo? Ele alega o seguinte, que lá em Gênesis, Deus disse o seguinte para Adão e Eva. Para Adão, no caso, né? Deus nunca falou com Eva. Porque Deus colocou o homem como líder da família, cabeça, e ele fala com a cabeça. Né? E passou a ordem para Adão e Adão deveria passar para Eva. Dos frutos do jardim comerás livremente, todas as árvores. Porém, a que está no meio do jardim, dela não comereis. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí, o idiota, que não entende nada de hermenêutica, nem de teologia, nem de nada, disse, olha, tá vendo, Deus mentiu. Por quê? Porque Adão comeu e não morreu. Certo? Pois é. E depois ele diz que a serpente disse a verdade. Então vamos primeiro aqui para o primeiro ponto, tá? Esse ponto aqui. De que Deus falou e Adão não morreu no dia. Eu vou dar um exemplo que acontece hoje pra gente, para te explicar o que estava acontecendo ali, tá? Às vezes uma mulher casada, né, falando com o marido sobre traição, ela diz assim, olha, no dia que você me trair, eu te largo, eu separo de você. Você já ouviu alguma mulher dizer isso, né? Ou em algum lugar alguma mulher dizer isso. Aí eu te pergunto, é verdade isso? Tipo assim, no dia que ela descobrir que foi traída, ela consegue se separar? O divórcio não sai um dia. Não tem como. Nem se ela conseguir, nem se ela descobrir que o marido dela traiu ela 8 horas da manhã, quando chegar às 6 da tarde, ela não vai ter conseguido se separar. É um processo que envolve advogado e, cara, um monte de coisa. Certo? Mas o que acontece? Naquele dia, iniciou a separação. Por isso que ela disse: no dia que você me trair, eu largo você. Porque ela, nesse dia, ela toma a decisão. Entendeu? O divórcio vai ser um processo que se iniciou naquele dia. É isso que ela quis dizer. Vamos dar outro exemplo. Olha, entre amigos, às vezes rola apostas, um monte de coisa, né? Desafios e tal. E às vezes é comum um amigo falar assim: olha, cara, se acontecer tal coisa, eu mudo meu nome. No dia que. Vou dar um exemplo, tá? No dia que o Vasco der uma goleada no Flamengo de 5-0, eu mudo meu nome. Você deve ter ouvido alguém dizer alguma coisa desse tipo. Aí eu te pergunto: vai lá, o Vasco e goleia o Flamengo. O cara consegue mudar de nome no mesmo dia? Não. Tá entendendo? Principalmente que o jogo acontece à noite. Como é que ele vai mudar de nome no mesmo dia? Ele precisa dar entrada no cartório. Eita, meu Deus, eu acho que deve levar no mínimo, nem sei, talvez meses ou anos para ele conseguir fazer isso. Mas o que ele quer dizer? Que aquele dia é um marco para a decisão que ele está prestes a tomar. Compreendeu? Agora voltando para Gênesis, tem outro ponto também, tá? A palavra, a frase de Deus, ela se refere ao ato de Adão, tá? No dia em que dela comerdes, se refere ao ato de Adão, não à morte. O que eu quero dizer com isso?
Para a frase de Deus significar que Adão deveria morrer no mesmo dia, deveria ser dito de outra forma. Deveria ser dito da seguinte forma: no dia em que dela comerdes, ou melhor dizendo, no mesmo dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Tá entendendo? Porque são duas coisas. São duas coisas. É o ato de comer, ato e consequência, e morte. Para alguém entender que a morte de Adão seria, que Deus estava dizendo que seria no mesmo dia, teria que ter o mesmo. Porque são dois atos diferentes. O pecado e a consequência. Entendeu? O exemplo. Sabe que tem um monte de criminosos que ganham pena de morte, né? O cara ganha pena de morte. O cara estupra, sei lá, mata lá e ele ganha pena de morte. No dia que ele comete o crime, ele se condena à pena de morte. Mas a pena de morte, para ela ser aplicada no mesmo dia, teria que estar lá especificado que, olha, por exemplo, já tem isso na lei, né? Um exemplo nos Estados Unidos, tem pena de morte para o cara, para o assassino. Teria que estar na lei, olha, no mesmo dia que matar, você vai morrer. No mesmo, entendeu? Para fazer a junção do ato até a consequência. E não existe isso lá. Então, o que Deus está se referindo, obviamente, é em relação ao ato. No dia do ato, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tá entendendo? Ele não tem, no mesmo dia em que você comer da árvore, certamente vai morrer. Não existe isso. E ele também diz, no caso, que a serpente disse a verdade. O que a serpente disse? A serpente disse o seguinte: não morrereis. No dia em que você comer do fruto, seus olhos se abrirão. Vocês conhecerão o bem e o mal como ele sabe, como Deus é. Tá vendo? Ela disse a verdade. Cara, o nome da árvore era Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. É muito óbvio que comer daquele fruto ia ter esse efeito, porque era o nome do fruto. Tá entendendo? E o que o diabo faz, e o que a serpente fez, é pegar uma verdade e atrelar uma mentira. É verdade que eles conheceriam o bem e o mal? Sim, mas não por causa que a serpente falou isso, é porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Só que onde está a pegadinha no que ela diz? Primeiro, ela mentiu claramente que diz, certamente não morrereis. A morte, que até então não existia, ela passou a existir e se tornou uma certeza. Todos ao seu redor, todo mundo, para frente, para trás, para cima, para o lado, todos estão morrendo ou vão morrer. Entende? Seus avós morreram, você vai morrer, seus filhos vão morrer, seus irmãos. A morte é uma certeza. Ninguém tem dúvida disso. Como Deus disse, certamente morrerás. E a primeira mentira dele, ele disse, a serpente diz que não vai morrer. E Adão e Eva tá aí por acaso? Então a serpente mentiu. E a outra pegadinha é a seguinte, ela diz que sereis como Deus. Para mim, esse é o grande ponto que fez Adão comer do fruto. Eva comeu do fruto porque foi enganada, mas a Bíblia não diz que Adão foi enganado. Tá? A grande pegadinha é essa, como Deus sereis. Porque até então, Deus era a única e maior referência que Adão e Eva tinham. Entende? O ser que tinha criado todo aquele paraíso que eles viviam. Essa é a grande tentação do fruto. Ser como Deus é. E é isso que a humanidade tem perseguido, tem tentado, tem feito de tudo através de tantas coisas, dinheiro, fama, poder, se tornar como Deus é. Entende? E aí eu te pergunto, Adão e Eva se tornaram como Deus depois de comer do fruto? Não.
Então esse cara é um grande idiota, porque, mas ela disse que os olhos deles seriam abertos e eles conheceriam bem e o mal. Pô, mas isso é óbvio, porque o fruto era esse. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Óbvio que comer do fruto vai acontecer isso. Vai dar esse efeito. Tanto que depois Deus tira eles do jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Olha o nome, árvore da vida. Porque se comessem da árvore da vida, eles não morreriam mais. Entende? Olha o nome da árvore, árvore da vida. Comeu, você não morre. Pelo amor de Deus. Essas eram as duas únicas árvores que tinham nomes em todo o jardim. Ou melhor, que Adão não pôs nome, né? Porque já tinham nomes. Poxa. Então é isso, cara. Toma cuidado com quem você ouve, que não entende nada de nada. Tá? Espero que eu tenha explicado aí. Um abraço.